nós vamos, ao som de somente crer, vamos receber a palavra do Senhor para nós nesta noite. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Tudo entregamos a ti, Senhor. Graças a Senhor Deus, mais uma vez, nós aqui estamos, neste lugar tão tremendo, como o apóstolo São Paulo diz, assentados em lugares celestiais, sabendo que nós estamos na presença de um Deus vivo, que sabe e conhece todas as coisas, as nossas próprias vidas estão nuas diante dos olhos de Deus, mas a sublime graça tem nos dado esse privilégio de nós sermos redimidos através da sua própria vida. E agora a vida que eu vivo, que nós vivemos, não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, que vive em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Nos ajude, fala conosco, abençoe e que cada um possa ter o discernimento e saber o que somos na terra, porque nós somos a imagem de Deus. Cremos no perdão dos nossos pecados, cremos na cura divina, cremos na libertação e cremos na nossa salvação. Por isso que possamos nos alegrar nessa noite com a nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. A todos os irmãos. É um privilégio nós estarmos mais uma vez aqui nessa noite para nós ouvir Deus falar conosco. Nós sempre viemos aqui desejando isso, e não o homem, mas Deus possa falar com nós. E se Deus falar, será algo diferente, né, do que o homem falar. O homem pode falar a noite inteirinha e não resolver nada. Mas se Deus falar poucas palavras, tudo é possível. Amém? Tudo será possível. Nós fomos bem, viemos bem do encontro. Foi um encontro marcante. Cremos numa nova etapa
essa etapa que nós aguardamos, essa etapa que nós aguardávamos ou aguardamos, é a etapa do Espírito Santo. Há 3 etapas. A justificação, que é sair do sistema, do pecado, do mundo, da incredulidade. Porque, na verdade, o pecado é não crer na palavra. Aquilo que nós fazemos, essas falhas nossas, é consequência. Às vezes, são falhas nossas, porque somos humanos. Toda pessoa que é humana, como nós fomos nascidos do sexo, nós viemos ao mundo falando mentira. Essa carne nossa, ela é falha. Mas a sua alma, ela crê na palavra. E quando nós cremos na palavra, você não é mais um pecador. Porque pecado, o irmão Branham diz, é não crer na palavra. Todos aqui crêem na palavra? Então você não é mais um pecador. Para começar por aí. Nós não somos pecadores como o mundo aí fora é. Como o mundo aí fora é. Porque eles não crêem na palavra. E você crê. Mas você tem falhado. Nós temos falhado. Mas essas falhas nossas estão debaixo do sangue de Jesus. E Ele olha para nós, para estes, através do sangue. E Ele vê nós perfeito. Nos vê perfeito. Então, nós estamos adentrando a essa etapa agora do Espírito Santo. Então, justificação é sair do mundo religioso, do pecado. E a segunda etapa foi a santificação. A santificação é como uma lavagem. É como você tira um vaso, você é um vaso sujo, imundo, impregnado por muitas coisas. Deus chama você e agora Ele justifica você. Então, agora é uma hora, aí a segunda etapa é a etapa da santificação. É justificação, santificação. Ele vai lavando para você receber o Espírito Santo. Porque se esse vaso não está lavado, não pode receber uma coisa limpa, pura. Tem alguma coisa mais pura do que o Espírito Santo? Tem? Não tem. Ele é puro. Ele é limpo. Então, Ele quer habitar num vaso limpo. E esse processo é o processo de Deus. E cremos que estamos adentrando a era do Espírito Santo. Agora, se você levantar contra uma pessoa, você está levantando aquela pessoa que é uma redimida, aquela pessoa que é salva, eleita, predestinada. Se você levantar contra ela, você está levantando contra quem? Contra o Espírito Santo. É uma hora muito sensível
que nós estamos vivendo, uma hora muito tremenda. Então, você cuidado em mencionar nomes, mesmo que você acha ou creia que ela não seja uma pessoa verdadeira, cristã, evite mencionar nomes. Apesar que nós já tivemos muito prejuízo, mesmo nós, antes de adentrar a esta etapa, nós já tivemos muito prejuízo. Morre até famílias, igrejas, por mencionar nomes e pessoas. Isso daí constantemente tem acontecido. Levantam contra pessoas, contra nomes, e às vezes várias pessoas da família, da igreja, morrem, porque tudo tem um preço. Ainda mais agora, uma vez que seja eficaz a etapa, a hora do Espírito Santo, você se levantar contra uma pessoa, você pode ser fulminado, se não fisicamente, mas espiritualmente. E não tem coisa pior do que morrer espiritualmente. Não existe coisa pior, porque, na verdade, nós estamos na hora da morte. A mensagem sinal, ela mostrou isso. Quem não tem o Espírito Santo, a morte agora é física? Não. Lá era física. Se não tivesse o sangue no umbral, na verga da porta, a morte entraria ali. Era morte física. Agora, não ter o Espírito Santo é morte espiritual. Então, nós vamos falar um pouco nessa noite sobre isso. É o resultado de Deus que nós estamos vendo, para que vocês possam, essa revelação descer em cada um de nós, quem somos. Porque o irmão Branham disse, a noiva só terá fé de arrebatamento quando ela souber o que ela é. Ela só terá fé para o arrebatamento quando ela souber o que ela é. Você já ouviu falar, perdeu a identidade. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão perdendo a identidade do que ela é. Não sabe se ela é cristã, se ela é mundana. Não é verdade? Isso é perder a identidade. Saber quem é. Saber quem você é. E o irmão Branham diz que quando a noiva souber o que ela é, ela terá fé de rápido. Amém? Você tem que saber que mesmo falho, saber quem você é. Amém. Vamos ler a palavra. Vamos ficar de pé. Nós vamos ler aqui na mensagem sinal de 1 Coríntios 11, página 7. Essa mensagem aqui parece que não era para nós sair dela e parece que não vai sair mais. É a mensagem do arrebatamento. Sinal. Vamos ler juntos. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Vamos ler 1 Coríntios 11,
verso 27. 28 e 29. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Indignamente é não saber quem é o corpo. Você toma de qualquer maneira, não sabendo o que você está fazendo. E sem saber quem é o corpo hoje. Sem discernir o corpo do Senhor. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Este dormir, irmão Brano, o profeta diz, é mortos, espiritual. Esse fraco e doente é na fé. Por fim morre. E se dormir, está morto. O irmão Brana disse na mensagem de comunhão isso. Esses que dormem aqui morrem espiritualmente. Por não saber discernir. Tomam indignamente por não saber discernir o corpo do Senhor. Nós vamos ver quem que é esse corpo. Quem é o corpo do Senhor hoje? Quem é? Vamos fazer um silêncio assim. Onde ele está? Quem é você? Quem que vocês acham que é o corpo do Senhor? Discernir o corpo. Então nós vamos orar. Senhor, mais uma vez, nos ajude a compreender isso. É muito profundo, mas tudo se requer uma revelação. Nos ajude a entender isso. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Bom, nós vamos conversar. É uma conversa de família. Como pastor, nós temos responsabilidade pelas vossas almas. A palavra diz que o pastor vela por vossas almas. O irmão Brana, ele usou essa escritura que nós vamos ler aqui na mensagem, sinal, parágrafo 432, página 60. Pega a mensagem. Eu creio que foi aí que paramos. Não foi? Foi? Você vê que Deus trabalha. Deus é tão perfeito, irmã Sandra. Eu peguei a mensagem assim, aqui o sinal. Olha o que está escrito aqui, ó. Dá para ler aí, vocês? A mensagem está escrito o nome dela. Uma igreja pelo mundo. Vocês estão conseguindo ver? Eu acabei de abrir, o profeta entrou na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo.
Creio que começou hoje. Foi hoje? Hoje. Ainda falei para o irmão Wesley, olha aqui, talvez ele nem entendeu. Eu abri a mensagem assim e vi isso daqui. O irmão Brana entrou. Então, o profeta diz que para os apóstolos, um pequeno sinal, para eles podiam ver Deus tratando com eles, agindo no meio deles, em pequenas coisas. E uma das coisas que nós sempre observamos foi Deus agindo dessa maneira conosco. Nosso pequeno, humilde ministério, eu não sou um homem de nenhuma reputação, não mereço, nunca desejei isso, nunca busquei isso, mas Deus, por sua infinita graça, tem nos dado um privilégio de ver as coisas de uma forma correta, ao tempo de Deus. Eu não me esqueço daquela mulher que disse para mim assim, eu já falei muitas vezes e vou falar, agora chegou o tempo de Deus. E nós devemos esperar no tempo de Deus. Mas nós sempre observamos que Deus sempre, em seu tempo, confirmou aquilo que nós cremos. Nunca trouxemos uma besteira, vamos dizer assim, um ensino, uma meninice na mensagem, embora somos homens, temos falhado, continuaremos falhando. Mas nós vamos começar aqui num pequeno ponto, antes de nós adentrarmos a este parágrafo. Há muitos espíritos que eles vão além, outros ficam aquém. Nenhum desses, eles estão certos. Todos têm errado o alvo. Porque há uma linha de centro. Há uma maneira verdadeira de se crer na palavra. Não significa que você seja melhor do que aqueles que ficam ou daqueles que vão. Daqueles que ficam aquém ou daqueles que vão além. Não significa que você humanamente seja melhor. Às vezes você é pior. Às vezes, talvez, humanamente falando, você possa ser pior do que esses. Mas tem uma coisa, você está segundo aquilo que São João disse, no que é verdadeiro estamos. No que é verdadeiro estamos. Eu creio que por volta, é um testemunho, isso daqui não vai ser rodado, né? Porque teria que ser rodada palestra inteira, não pode ser cortada isso. Estou avisando já, né, para não pode ser cortado em partes isso. Por volta de 1970 e pouco, é bom para vocês se alicerçar mais, surgiu um homem no país do Porto Rico, porto-riquenho. Eu até creio que parece que ela é uma colônia, é um estado dos Estados Unidos, não é isso? Quem sabe? Os meninos que estudam aí. Porto Rico. E lá levantou um homem, até com a mesma inicial do nome do irmão Brana. Vocês sabem de quem eu estou falando? Vocês não têm ideia? Isso. Mas graças a Deus que vocês sempre foram um povo, é melhor ser virgem, no sentido do conhecimento, e Deus guarda as pessoas que são virgens, que não, as suas mentes não foram pervertidas.
surgiu um homem por nome William Souto. Ele pegou parágrafos da mensagem do irmão Brana, e ele era um crente no irmão Brana como qualquer um. Estou falando somente, só vamos aplicar esse exemplo, de pessoas que vão além e outros ficam aquém. Esse homem pegou parágrafos da mensagem do irmão Brana e ele preparou para ele uma plataforma para que ele auto se proclamasse como o 8º mensageiro. E esse 8º mensageiro certamente seria para Israel. Ele seria um ministério de Deus, embora ele sendo gentil, mas que levaria a palavra para o povo de Israel. Ele se autoproclamou como esse mensageiro, esse profeta. Eles começaram até bem. As irmãs muito vestindo dentro da mensagem, que na verdade ele pregava as mensagens do irmão Brana, mas ele começou a catar ali e formar uma plataforma para ele, uma mensagem específica, e deixar o profeta de lado, o que as mensagens diziam, e só pegar aquilo que lhe satisfazia, aquilo que ele tomava e aplicava como sendo em benefício dele. E assim ele foi afastando, deixando até o nome de usar o nome do irmão Brana como 7º mensageiro, porque ele teria que se autoproclamar como o 8º. Ele chegou, eles começaram bem, mas com o tempo foram perdendo as virtudes, as mulheres foram cortando seus cabelos, usando calça esporte, no dia a dia, pintura, né? E joias e demais coisas. Os homens, da mesma forma, foram se pervertendo, e muitos desses que saíram, que lhe seguiam, e eram seus adeptos, seus seguidores, muitos saíram do nosso meio, desde a década de 70. Até poucos dias, eu acredito, que muitos não revelados saíram do nosso meio, porque a questão é revelação, e essa revelação é saber, ela vai muito além, ela é mais abrangente do que pensamos. A revelação é saber quem você é. Esse é o mistério da hora. E eles foram perdendo essas virtudes, e ele se autoproclamando como um 8º mensageiro. Ele chegou até a desfilar no Carnaval de São Paulo, numa escola de samba, essa pessoa. E desfilou num carro alegórico, parece que pagou fortuna, dinheiro, para desfilar, para se autoproclamar. Criaram uma ONG, ele criou uma ONG, Ame Israel. Talvez você já até ouviu falar sobre isso. Me falha a memória, Ame Israel. E ele começou a influenciar com os líderes judeus, rabinos, porque a ideia dele era se autoproclamar como um profeta. Vocês sabem que Moisés e Elias virá para os judeus? Vocês sabem, Apocalipse 11? Então ele se autoproclamava ser esse ministério duplo de Moisés e Elias. E desfilou em escola de samba, no meio de toda essa perversão, agariou fortunas,
Em Goiânia tem mansão, em lugares mais nobres, porque é muito dinheiro. Ele fez fortuna no mundo, criou um império. Bom, resultado. O que aconteceu? A noiva ainda está na terra e ele morreu esses dias. Morreu. E essas pessoas que creram nesse homem? Que situação eles estão? Hã? Ele até deixou a barba dele assim como um rabino. Agora eu pergunto, que situação estão essas pessoas que creram numa loucura dessa? Então você deve dar graças a Deus que você sabe onde você está pisando. Amém? Você sabe em quem você tem crido. Então isso já nos faz a nossa fé reavivar nessa noite. Não faz? Já faz a nossa fé reavivar um pouco mais. E a fé é assim mesmo, ela vai reavivando. Reavivamento é o que você já tem. Isso vai um ponto, é igual tição. Ele tem fogo ali, mas você vai soprando ele, daqui a pouco ele vai dar fogo. E assim somos nós. Nós temos já a brasa, o potencial em nós. Mas nós vamos aqui, 432, pega a mensagem. Então, isso torna o Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós temos falado muito sobre essa escritura. O irmão Branham usou essa escritura em todo o seu ministério, desde o começo até o fim. Isso já foi inspiração divina, para as pessoas saberem quem elas são. E por isso usou essa escritura, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. É o que nós já falamos, quem é o corpo de Jesus hoje? Agora isso tem que ser pela fé. Se você olhar pelo seu espírito, você vai ver Romanos 7. Romanos 7 tem lá o miserável, o mesmo Paulo que olhava para o lado de fora dele e falava, miserável homem que sou, mas ele mesmo olhava pela fé, segundo o homem interior, ele diz, mas segundo o homem interior, eu sirvo a lei de Deus. Ele tinha dois lados ali, duas naturezas, dois homens operante, aquilo que operava nele. Um, a lei do pecado, que é o miserável homem que eu sou, mas dentro dele, ele tinha um homem interior, mas segundo o homem interior, eu sirvo a lei de Deus. Romanos 7, você pode ler isto. Então, isso torna o Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí está como nós sabemos que ele vive. Ele vive? Ele vive em quem? Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aí está como nós sabemos que ele vive. Por causa do quê? Como sabemos nós que vivemos? Como que você sabe que você vive? Paulo não falou, não sou mais eu quem vivo. O cristão não é todos, mas essa revelação tem que vir, porque senão você não irá no arrebatamento, de saber quem você é. Já pensou uma noiva que não sabe quem ela é, e o noivo vai vir buscar essa noiva? Olha que quadro perfeito. Não tinha muitas moças lá na fazenda, quando o moço
foi lá. Mas ele deu a palavra para uma, e uma segurou aquela palavra. Ela era parte da palavra. Aquele moço noivo, aquele moço rico, que deu a palavra para aquela noiva, aquela moça, era mais humilde. Era ela que lavava os pratos, arrumava a cozinha, as roupas, arrumava a casa. E, no entanto, aquele moço deu a palavra para ela. E ela tinha uma identidade nela, e ela sabia que ela era parte dele, e que ele viria buscar ela. É assim que nós devemos estar para o arrebatamento. Porque senão você não sabe quem você é. Veja. E o profeta diz: e o motivo de sabermos que vivemos é porque somos como Ele. A mensagem ela vai ficando clara. À medida que a revelação vem, você vê diferente. O moço, o filho, foi estudar fora, aí ele precisava de dinheiro. Aí ele escreveu uma carta tão amável para o pai e disse: papai, mande-me dinheiro. Aí ele chegou a carta e ele falou: está vendo? Filho não dá valor nenhum para o pai. Olha aqui, ó, pai, manda dinheiro. Diferente. Papai, mande dinheiro. Então, é à medida que você vê, é o que você é. E ele diz, estamos nele, e ele diz, porque eu vivo, vós também viveis. Eu sou aquele, em Apocalipse, que esteve morto e agora vive para sempre. E se morremos para nós mesmos, e se morrermos para nós mesmos, é isso que está escrito aí, se morremos para nós mesmos e nos tornamos vivos nele, estamos vivos para sempre, aleluia. Aquela noivinha, esse estudo aqui não vai acabar mais nunca, até que Cristo venha. A coisa fica tudo clara, nova. Aquela noivinha, ela já vivia em função do noivo. Ela não tinha mais prazer nas coisas daqui. Nesse lar terreno, porque ela tinha algo, ela ia herdar uma mansão, e assim como nós devemos estar, deixando, ela não arrumou a mala dela? Arrumou a malinha dela, prontou o vestido, e só estava esperando a aparição do noivo. Estamos vivos para sempre, então sua vida em nós é simplesmente como a vida de qualquer outra coisa. Ela mostra o que ele era, aleluia! Ela mostra o que ele era, porque ele é hoje também, o que ele era. Vocês estão, essa revelação está descendo em cada um de vocês? Isso é essencial, gente. E o que o torna, e o que o torna o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Então nós paramos aqui, eu achei muito interessante, meu Deus, como que parou nesse parágrafo aqui, tão profundo. Tão profundo. Agora, em Hebreus 13:8, que é essa escritura que irmão Brana usou em todo o seu ministério, Hebreus 13, versos 7 e 8.
Se um pastor, eu vou tomar um exemplo, por exemplo, presta atenção, vou tomar um exemplo, ele não precisa ser o pastor, mas se o pastor, ele tem essa revelação do que ele é, tem essa fé genuína na palavra, e não tem tonteria, como nós já fizemos a aplicação de uma grande tonteria. Mas, ao mesmo tempo, como o profeta diz, reconhecer o que nós somos, que a noiva, quando reconhecer o que ela é, se dará o arrebatamento. Se esse pastor tem isto, essa bagagem nele, vamos dizer, isto nele, presta atenção no verso 7, antes de nós lermos o 8. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, porque nós somos porta-voz da palavra. A palavra é Cristo em nós. O que nos faz o mesmo é porque a palavra está em você. Então, esse pastor que tem isso, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, porque ele não tem outro para usar a não ser nós. O elemento de Deus é nós, é o nosso homem. Deus precisa do elemento, não só da dinâmica, mas ele também vai precisar dessa mecânica. Quem sabe nós vamos ver lá na frente, mesmo que ela se tornou em gases ou pó, nós seremos transformados. E ser transformado é uma coisa que já existe. Ser transformado para outra coisa. Então, esse pensamento que Deus não precisa do nosso pó, não precisa dos nossos ossos, que Deus não precisa dos gases, mesmo que eles se tornem gases, Deus vai requerer esses gases para que você levante no corpo glorioso. Então, nós devemos começar a dar mais valor no que nós somos até como humano. Aí nós não respeita. O marido não está respeitando a esposa não está respeitando o marido, e nós não estamos respeitando nem os filhos não estão respeitando o pai, não respeitamos irmãos na fé, não respeitamos o pastor. E se ele tem esse tesouro que a palavra diz dentro do vaso de barro, e aí? E você o está desrespeitando. Quem você está desrespeitando? Não é o Espírito Santo? Então veja a hora que nós estamos adentrando. Porque qualquer intriga dentro do lar, o espírito se entristece. Não se entristece? É porque você está confrontando ele. Vou repetir. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Porque sem a fé, presta atenção, é impossível chegar a Deus. E a noiva só terá fé de arrebatamento quando ela souber o que ela é. Da fé, veja, dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Essa vida que ele está vivendo, se ele traz dentro dele isso, aí nós podemos dizer o verso 8. Vamos dizer juntos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Quem que é ele o mesmo hoje? Não é o pastor? Você consegue ver isso? Ele falou dos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. A fé
essa fé de saber quem nós somos e para onde estamos indo, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Porque ele tem que ser um homem íntegro com a palavra, não significa que ele não tenha até falha. Humanamente falando. Jesus Cristo é o mesmo ontem, vamos dizer hoje e eternamente. Você pode ver Jesus é o mesmo no pastor? Quem consegue ver isso? Vamos ver. Vocês conseguem? Tem dificuldade? Se ele prega a palavra, se ele tem uma fé genuína na palavra, e prega essa palavra, se o Espírito Santo está nele, se nós somos o corpo de Cristo hoje, então não temos dificuldade de saber que o nosso pastor, uma vez que ele traga isso, tenha isso, é Jesus falando conosco. Se não, vamos começar por aqui. Fechamos a porta e ninguém mais adentra esse lugar, porque Jesus não fala mais com ninguém. Ele tem que usar quem? O homem. Correto? Amém? Então, isso traduz para você também. Se você imita essa fé, tem essa mesma fé, essa mesma revelação, você também é Jesus hoje. Você é o mesmo hoje, é o corpo dele. Amém? A noivinha, a parte de Cristo na terra, parte do noivo, que vive só em função do noivo. Então, agora nós vamos aqui, é uma palestra, isso vai longe, na mensagem Imagens de Cristo. Imagens de Cristo. Quem que é a imagem de Cristo? É você? Erga a mão. Erga a mão. Não titubie, não titubie. Não vacile. Você é a imagem de Cristo. Você é a imagem. No parágrafo 43, então, há outros que creem que talvez pode ser que se queimarem uma vela ou fizer algum tipo de penitência, que este é um cristão. Se eles simplesmente forem imersos na água ou fizerem algum sacrifício, ou doarem algum bem para a igreja, ou ajudarem o vizinho, comprarem um pouco de carvão para a viúva, ou alguns calçados para um órfão, no espírito do povo aí ajudar. Tem gente que faz tanto mal e ajuda a entidade, ajuda pai, ajuda o hospital do câncer, ajuda. Tem muita gente. Tem incrédulo aí, e pessoas, e faz isso. E ajudar o vizinho, comprar um pouco de carvão para a viúva, ou alguns calçados para um órfão. Essas são ações que um cristão deve fazer, mas isso ainda não faz dele um cristão. Então, alguns dizem que se você carregar uma imagem de Cristo em seu carro ou em sua parede, agora tem um monte de gente carregando o crucifixo no carro, assim, na frente. Até eu acho que eu vou pôr um também. Mas muito bem, o irmão Brana colocou. Mas não é tudo isso. Alguns dizem que se você carregar uma imagem de Cristo em seu carro ou em sua parede, que aquele é o sinal de um cristão. Bem, tudo bem com essas coisas. Até eu vou pôr mesmo uma cruz. É bom. Mas eu não creio que carregar uma imagem faça de você um cristão.
Eu creio que ser uma imagem de Cristo é que faz de você um cristão. Aleluia! Glória a Deus! Vamos repetir mais uma vez. Eu creio que ser uma imagem de Cristo é que faz de você um cristão. Então você é a imagem de Cristo. Agora tem uma escritura, nós vamos prosseguir ali. São João capítulo 4. Se vocês for rápido aí, vocês conseguem acompanhar. Primeira carta de São João, capítulo 4, não o Evangelho. É lá depois dos Hebreus, já no final. Capítulo 4, verso 1. Se vocês demorar, vocês perdem o que eu estou lendo. Vocês têm que ser rápido. Então, 1 São João, capítulo 4, verso 1. Mas é melhor você estar fitado aqui em mim para não perder. O bom era ter uma canetinha e um caderno, marcar e ler em casa. Aqui diz: amados, não creais em todo espírito. Isso está falando do espírito do homem. Você crê em qualquer homem, qualquer um que prega. Porque o problema é quem prega, é quem semeia. Pregar é uma semeadura. A palavra diz que cego guiando cego vai cair tudo na onde? No buraco. Esse buraco, sabe o que é? É inferno. Se você crê numa mentira, numa ideia do homem, você vai cair dentro do inferno. E São João está dizendo: amados, não creai em todo espírito. Pega aqui, Moisés, para mim, por favor, caiu aqui. Mas provai se os espíritos são de Deus. Você tem que provar se aquele espírito é de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O que é falso profeta? Quem sabe? Mas mais diretamente, que o irmão Brano ensinou, o que é na língua inglesa um profeta? É um pregador, um pastor. Nós temos que ser muito claro agora, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quer dizer, esse homem não levantou aí, se autoproclamando diretamente como profeta? E agora esse povo? Morreu. A noiva ainda está na terra, Jesus nem buscou a noiva. Como que ele vai ser Moisés e Elias para os judeus? Sendo que Moisés e Elias virá depois do arrebatamento da noiva. Então, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito com letra maiúscula. Quando está com letra maiúscula é o Espírito Santo, é Deus. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, quer dizer, todo homem, que o Espírito Santo, com letra maiúscula, está nele, agora com letra minúscula, todo espírito, quer dizer, todo pregador, todo homem, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Aleluia. Jesus Cristo veio em carne? Todo homem que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele veio em carne ou não veio? Você crê que ele veio em carne? Aleluia. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Então, todo espírito verdadeiro,
todo pastor genuíno e verdadeiro, revelado, e sabe quem ele é, se o Espírito Santo está nele, então ele sabe que Jesus Cristo veio em carne. Agora, aquele que não confessa que ele não veio em carne, não é de Deus. Você vai ler em casa São João 4. Mas todos aqui confessam que Jesus veio em carne? Confessa? Então ele veio em carne. Então é de Deus. Então você é de Deus. Agora, vamos lá para Gênesis. Pega lá Gênesis 2. Gênesis 2, 22. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Agora, Jesus Cristo é o segundo Adão. Aleluia. Nós tivemos o primeiro Adão, e foi o nosso na carne. Herdamos na carne. A queda veio através da desobediência, né? A Eva desobedeceu e Adão caiu juntamente com ela. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Então, a Eva era parte de Adão. E disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Amém. Você crê que você é osso dos ossos e carne da carne de Jesus? Hã? Do segundo Adão? Aleluia, você tem que crer. Porque nós vamos repetir mais uma vez. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então ele vem em carne, você é a parte. É só o eleito, o predestinado, não é todos os humanos pecadores aí. A noiva não peca mais, gente. Quando nós descobrirmos isso. Nós não pecamos mais, porque o sacrifício já foi feito. Ele já nos perdoou. Ele já nos curou. Quem está doente aí? Você está doente? Você está problemático? Você está perdido? Ainda? Você não sabe quem você é, qual é a sua identidade? Prova que você está perdido. Porque o Calvário, tudo foi consumado. Tudo foi consumado. Ele curou, o Calvário nos trouxe a cura. O Calvário nos trouxe a salvação. O Calvário nos trouxe a ressurreição. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então o Calvário, o irmão Brana diz que uma vez que o homem chegar ao Calvário e ter a revelação do que é o Calvário, ele nunca vai ser o mesmo. Então, nós vamos aqui para Coríntios 11, na ceia, 1 Coríntios, capítulo 11. Veja, no verso 29. Por isso que a ceia, esse ato, ele não é vir aqui comer simplesmente de um pão e tomar do vinho.
Você sabe quem é você ao pé da ceia hoje? Quando está pegando aquele pão em memória, você é o resultado do Calvário. Você é o resultado daquela semente que foi plantada na terra. Ele disse que a semente de trigo vindo à terra, se ela não morrer, ela fica só. Se ele não morresse, se não consumasse aquilo para qual ele tinha vindo, se ele não morresse, ele ficaria sozinho. Ele seria o unigênito, o único. Mas quando ele morreu e tomou sobre si todo o nosso pecado, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Romanos 8. Agora nós vamos para Romanos 8. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 29. 28, 29 e 30. Acharam? Romanos 8, 28 em diante. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Olha, nada acontece, nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Às vezes vem problema para nós e nós perdemos a identidade do que somos. Às vezes agimos como incrédulos. É verdade ou não é? Murmuramos. Israel murmurou, e o que fez eles cair mortos foi porque eles murmuraram de Deus, murmuraram do profeta, murmuraram da palavra, porque eles eram ouvintes da palavra, da mensagem de Moisés, mas não eram praticantes. Nós podíamos ter uma igreja aqui nessa Jabuticabal com 1000 pessoas. 990 ouvintes e 10 praticantes. Qual é a igreja de Jesus? 10. Uma multidão seguiu Jesus. Ele multiplicou pão e peixe para quase 5.000 pessoas. Isso, segundo a história, diz que é só para os homens. Agora você põe mulher e criança, põe 20.000. Você sabe qual era a igreja de Jesus? Quando ele disse que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É a mesma revelação que nós temos que ter agora, que nós somos carne e sangue de Jesus Cristo. Comer da carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eles foram embora. Daí pirou, ele é louco. Aquela foi a etapa da separação. Ali ficou a multidão para trás. Só ficou um grupinho. E o Pedro ainda meio resmungão, como era, fez um agrupamento ali, porque a igreja acabou. E ficou só a noivinha. Mas ainda tinha um intruso ali, tinha que ir um pouquinho mais só para frente. Não foi muito tempo, não, que caiu também. Quebrou o pescoço. Se jogou, Judas. Aí eles lá, e num canto lá, e aí acabou, foi todo mundo embora. Está tão bom. Vocês também não querem ir? Vocês não querem ir? De longe, um tanto meio distante deles. Aí o Pedro vem lá, enquanto ele fala: Senhor, para onde iremos nós? Somente de ti provém palavras de vida eterna. Eu não tenho, o profeta diz, que eles disseram assim, em outras palavras, de lá eu já vim, da Assembleia eu vim,
do catolicismo eu vim, do espiritismo eu vim, dos batistas eu vim, dos presbiterianos eu vim, e eu não tenho lugar para mim a não ser na palavra. Somente em ti há palavras de vida eterna. E o profeta diz que ele estava ali comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus, porque ele estava ouvindo a palavra. E nós estamos vivenciando um ministério hoje. É um mistério esse ministério de Deus na terra, hoje, agora, que é Deus feito carne. Aleluia! Porque a palavra, presta atenção, era o verbo, a palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. E agora a carne está se tornando em palavra, diz o profeta. A sua carne está se tornando em palavra, e da nossa boca virá a palavra falada. Sem isso os mortos não ressuscitarão. Sem isso nossos filhos, esses que estão aí trabalhosos, não se posicionarão, porque quando você tiver a palavra falada, você dirá a palavra, como na casa da irmã Hatmuser. Ali foi a fase presente do meu ministério. Quando o irmão Brana pregou, foi a fase da palavra falada. E eles foram caçar esquilo, e não havia esquilo. E os rapazes começaram a murmurar. E foram com o irmão Brana. Perdemos a viagem. Eles começaram a falar, puxa vida, o profeta nos convidou para caçar esquilo, não tem nenhum esquilo, não vê nada aqui. O Espírito Santo falou para ele, ó, espera aí, está com você. Com você. A hora está com a noiva, aleluia! A hora está conosco. Quando esse Espírito da verdade estiver infundida na noiva, aleluia! Essa palavra falada, ela entrará em evidência, e você vai falar, porque você será a boca de Jesus na terra. E você vai falar e vai vir à existência. Vocês creem nisso? Aleluia. Isso é saber sua identidade. Isso é saber quem você é. Aleluia. Isso é saber o que nós somos. Vamos ler aqui então 28, Romanos 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você foi chamado diretamente por Deus, não foi chamado pelo homem, viu, irmã Ana? Creia nisso, que você não foi chamada pelo homem, nem pela sua mãe, nem pelo seu pai, você foi chamada por Deus antes da fundação do mundo. E todos que foi chamado têm que se manifestar, porque Jesus diz, todos que são meus virão a mim. Não tem quem impeça um filho de Deus, uma semente eleita, se manifestar. Se uma semente cai na terra e a água cai e vem o sol, ela germina, assim é uma semente, filho de Deus, filho de Deus. E Paulo diz, porque o que dantes conheceu, e esse foi você que ele conheceu, dantes, também os predestinou para serem conformes à imagem. O que é conforme à imagem? Um copo, este copo era Jesus Cristo há 2000 anos. Agora ele sai de cena e vem, ponha 10 copos aqui. Igualmente, conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Então tem muitos copos aqui. Esse que saiu de cena
e agora multiplicou e tem 20, agora é tudo igualzinho, esse que saiu de cena é o primogênito, o irmão mais velho dentre muitos irmãos. Aleluia. Então você é irmão dele. Você é imagem de seu filho. Aleluia. E aos que predestinou, ó como que Deus trabalha. O que predestinou, a esses também chamou. Então, aqueles que ele viu lá atrás, através da predestinação, ele chama. Aleluia. Chamou você já? Então você foi chamado, ele chamou. E os que chamou, a esses também justificou. Você sabe o que é ser justificado? É não ter pecado mais. Ele já te perdoou, ele justifica você através do seu sangue. Aleluia! Por isso que o eleito não peca mais, ele não é incrédulo, pode falhar. E humanamente vamos continuar falhando. A esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é glorificar? É pegar um vaso de barro, um miserável homem, uma carne e osso de Jesus hoje. Presta atenção, que quando ele estava aqui na terra, ele desejou tudo. Ele desejou, vocês sabiam disso? Só que sem pecado. Ele era um homem como nós. Tinha que comer, beber, fazer necessidade, se vestir, lavar sua roupa. Foi tentado em tudo, Hebreus, mas sem pecado. Hebreus 4, é o que nós lemos lá no culto de oração, a partir do verso 14. Mas ele não pecou, sabe por quê? Porque ele era nascido da palavra falada. E todo aquele que é nascido da palavra falada não peca. Glória a Deus. Ele não peca mais. Glória a Deus. Você crê nisso? Então, ele pega esse que ele predestinou lá, antes da fundação do mundo, chama num corpo miserável como nós estamos, mas aí você crê, pela fé, que você é a carne, osso de Jesus hoje, que você é a imagem dele na terra, e sabe o que ele vai fazer com você? Vamos ler em Filipenses, mas não deixando aqui, que nós vamos finalizar aqui, Filipenses 3. Do 20 ao 21. Onde está a tua cidade, irmã Ana? A cidade da senhora. Onde está? Está aqui? Não, aqui? Não, a sua cidade, que Abraão buscou ela. Onde que ela estava? Estava aqui? Ele encontrou ela aqui? A da irmã Sandra. Onde está a sua cidade, irmã Sandra? Sua cidade que você espera. Onde está? É Guariba? É Guariba, a sua cidade, a senhora espera? A senhora está esperando por uma cidade. Onde? Ah, sim, sim. Então vamos ler. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará. Transformar é uma coisa que já existe, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Ele é o único. Aleluia. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos que está no seu corpo glorioso. E ele diz aqui, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, ele vai transformar o seu corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluia! E Paulo diz aqui, finalizando, Romanos 8, finalizando, a esses também justificou, mas antes,
E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Ele vai glorificar seu corpo. Ele predestinou lá na eternidade. Chama você, justifica você e glorifica você. Você crê nisso? Olha na mão de quem você está. Não dá para crer nisso? Eu só queria completar esse parágrafo da mensagem Imagens de Cristo. Eu creio que ser uma imagem de Cristo é que faz de você um cristão. Aleluia. Não é porque você é religioso, que você carrega um crucifixo, não é nada, ajuda as pessoas. Não. Não é o que fazemos. Exatamente é o que aconteceu internamente, que nos faz ser o que somos. Então, portanto, se Ele é a nossa imagem e nós somos a sua semelhança e membros do seu corpo, nós devemos ser imagens como Ele. Aleluia! Então a nossa vida deve refletir. Então a nossa vida deve refletir a imagem de Cristo. Não nos unindo à nossa igreja. Nós poderíamos ter aqui 1000 pessoas unidas. É o que os homens gostam. É o que os falsos gostam, de encher a igreja. Irmão Brana diz que Deus não nos levantou para encher a igreja. Ele nos levantou para chamar sua semente eleita. Amém? Então, eu nunca me preocupei em ter igreja cheia e grande. Talvez o dom, a maneira, o ministério, talvez que Deus me deu, se eu pervertesse ele, eu teria multidão me seguido. Se eu fosse um espírito religioso. Mas eu sempre procurei mostrar minha vergonha. Como Paulo falou, miserável homem que eu sou. O irmão Brana falou, o pior inimigo que eu tenho é William Brana. Eu nunca fiz vocês crer no que eu sou, mas naquilo que Deus é em mim. Aleluia! Naquilo que Deus é em mim. Aleluia! Eu sou osso, carne, sangue dele hoje, pela graça dele. Amém? Então o profeta diz, aqui finalizando, não nos unindo à nossa igreja ao nosso crucifixo que carregamos, ou nossas emoções. Não é porque gritamos e pulamos e forçamos as pessoas a crer numa coisa. Você sabe que o Espírito Santo virá sem sensação agora? É uma hora perigosa, hein? Quando muitos estão querendo pular, agitar o povo, emocionar, e ele vai vir sem sensação. Veja. Então ele diz, mas isso deve estar na presença viva do Deus vivo, que se reflete através de nossa vida. Mas eu vou repetir o final aqui, ó. Então a nossa vida deve refletir a imagem de Cristo, não nos unindo à nossa igreja, ou ao nosso crucifixo que carregamos, ou nossas emoções, mas isso deve estar na presença viva do Deus vivo, que se reflete através de nossa vida. Aleluia. Nós cremos num Deus vivo. Se nós crêssemos num Deus de 2000 anos atrás, nós creríamos num Deus morto. O profeta diz que os homens estão crendo nos dogmas. Dogmas. Em deuses mortos. Dogmas, ensinamentos. Errado. É ismo. De pessoas que vão além. Isso é credos mortos, deuses mortos. Mas nós cremos num Deus vivo. Amém?
Deus vivo é o quê? O que é um Deus vivo? Ele está em pele e osso hoje. O Júnior ficou com medo. E lá os trovoaram. Trovão, relâmpago e trovão. E o Júnior dormia no... Quem sabe a história? Saguão que fala? Saguão em cima? Sótão? É sótão, né? O Júnior dormia lá e a mãe dele lá embaixo. Ia lá, mamãe, estou com medo. Aí a mãe dele sobe as escadas. Falou, Júnior, esse é o nosso Deus, Júnior. O trovão é de Deus. É os relâmpagos, Júnior. Fica tranquilo, Júnior. Deus está olhando por nós. Ele falou, mamãe, eu sei que Deus existe, mas eu quero sentir um Deus de pele e carne perto de mim. A mamãe dele era um Deus de pele e carne. Você é um Deus de pele e carne. Amém? Tem que crer nisso. Senão você perderá a sua identidade. Você vai ser só um religioso. E religioso o mundo está cheio. O inferno está cheio. Mas no céu, para esta vinda, é uma vinda especial para uma noiva especial. Amém? Que sabe quem ela é. Aleluia. Você sabe quem você é. Não de lado para o inimigo. Porque você é parte do noivo. Amém? Nós já vimos isso na mensagem sinal. Continuaremos vendo. Deus te ajude. Isso daqui não deve ser um ensinamento da mente, só da mente, que também não vai surtir efeito. Isso deve descer como uma revelação. Descer. E você encarar e aceitar isso. Senão também vai ser mais uma voz, Deus falando, e nós tapando os nossos ouvidos. O menino que a mãe falava, Joãozinho, você não ouve, mamãe, você não ouve, todo dia. Aí teve um dia que ele põe o dedo assim. Mas por que você está tampando, Joãozinho? Para não me ouvir? Não, mamãe, agora eu quero te ouvir. Eu estou tampando, porque a mamãe fala que entra num, sai no outro. Eu estou tampando para mim agora ouvir e descer para o coração. Amém? Eu não quero perder mais isso. Tem que chegar uma hora que você tem que ouvir. Davi falou uma vez, falou Deus. 2 vezes eu ouvi. Ouvi 2 vezes. Amém? Deus abençoe a todos e Ele nos ajude a ser uma revelação para a hora que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Pai bendito, nós te agradecemos, nos ajuda, Senhor. Sabemos que o mundo é mau, sabemos que estamos na batalha jamais pelejada, estamos em um corpo físico, reconhecemos que somos vivificados pelo Espírito que nós habita. Ele tem nos vivificado, temos nos tornado a imagem de Cristo na terra. E devemos refletir aquilo que ele foi, o primogênito, dentre muitos irmãos. Mas aqui está a sua parentela, sua irmandade, aleluia. Seus irmãos, nos ajuda, Senhor, a atravessar o vale como o Senhor atravessou. Mas abriu o caminho, Calvário abriu o caminho para nós. Em nome de Jesus Cristo. Aceite a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar o hino para nós despedir. É 9h30? Hoje é 10h30. Então dá para nós cantar. (152) A sombra da cruz.
Isso fala muito. Cada hino passa a ser uma revelação. O que é a sombra? Aquela filha está na sombra da mãe. O que significa isso, irmã Edna? Aquele filho está nas pegadas do pai, da mãe que se foi. A sombra dela. Nós estamos à sombra da cruz. Você está sobre a mesma trilha dessa cruz. Amém? Você está na sombra da cruz. A sombra da cruz, Lá maior. A sombra da cruz, deleite singular, pesares e fadiga não podem demorar. Melhor que tudo eu sinto a presença de Jesus, pois fui até o Calvário, estou à sombra da cruz. Nem ouro, nem prata poderão me granjear as bênçãos Cristo preço divina tem para dar. Por graças divinais Ele me dispensa a luz, pois fui até o Calvário, estou à sombra da cruz. Na sombra da cruz desejo sempre me amparar. A comunhão do meu Senhor eu posso lá gozar, e a pavorosa morte se venço com Jesus, pois fui até o Calvário, estou à sombra da cruz. Mais uma vez, dá por uma nota mais alta. Vamos para Dó maior? Para nós já abrir mesmo a garganta, né? Coisa boa. Saber que nós estamos à sombra, na mesma trilha. Resultado. Você é o resultado do Calvário. Amém? Resultado. Se ele não morresse, nós não estaríamos aqui. Ele é o primogênito, dentre muitos irmãos. Aqui está uma partícula dos irmãos dele. Ele é o primogênito. Oh, coisa boa, abraçar ele e falar: oh, meu irmão mais velho. Ei, coisa boa. Dó maior. De pé. A sombra da cruz há um deleite singular, pesares e fadigas lá não podem demorar. Melhor que tudo eu sinto a presença de Jesus, pois foi até o Calvário, estou à sombra da cruz. Nem ouro nem prata poderão me granjear. Isso significa desviar você, conquistar você. Divinais tem para dar, por graças divinais Ele me dispensa a luz, pois foi até o Calvário, estou à sombra da cruz. Na sombra da cruz desejo sempre me amparar. A comunhão do meu Senhor eu posso lá gozar,
e a pavorosa morte, sim, eu venço com Jesus, pois fui até o Calvário, estou à sombra da cruz. E nós vamos nessa sombra até que nós chegamos lá. Amém? E a sombra da cruz, a graça para nós. Amém? É graça, a graça, a graça. E a graça, ele olha para você como perfeito. Amém? Graça é favor para quem não merecia. Nós não merecíamos isso. Mas ele te predestinou, chamou, justificou e vai glorificar. Amém? Aleluia. É a mesma coisa de um vaso de barro. Estava na lama, chama, lava ele, enche ele com o Espírito Santo, um vaso de barro, com tesouro dentro. E depois ele vai se tornar num vaso de ouro. Vaso de ouro. Você já viu um vaso de barro para ser um vaso de ouro? Que preciosidade Deus faz conosco. Ele usa o barro, ele usa o pó, ele precisa do elemento. Aleluia. Ele precisa até dos gases para transformar isso no corpo glorioso, semelhante ao dele. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Você está curado, você está liberto. Irmã Odete, resultado da palavra falada. Estava lá morrendo lá. Cheguei lá, ela gemendo. Eu falei, ela tem mais vida na terra ainda. Ela tem muita vida ainda. Está aí, ó. Está aí. Mesmo que perca a mente, mas não perde o Espírito Santo. Amém. Amém.